Olá, estamos aqui no quarto vídeo do módulo 4 para falar sobre o uso de dados científicos no desenvolvimento argumentativo da sua dissertação para o vestibular. Então, vídeo de hoje, vídeo 4 do módulo 4 do Redação para Vestibulares, como usar dados científicos no desenvolvimento. Já lembro a você que se você gosta dos nossos vídeos, se você tem acompanhado o nosso curso de redação, dê aquele like, não é? Marque aí aquele gostei, aquele joinha, ou inscreva-se no nosso canal, tá certo? Inscreva-se para saber dos vídeos novos que aparecem aí sempre, quase sempre, semanalmente, né? Para saber quando faremos alguma live, ligue as notificações e ajude-nos a manter o nosso canal. Você pode fazer qualquer doação no valor que você desejar e dividir em parcelas, etc. No primeiro link que tem na descrição, que é o Doe Quanto Quiser. Tá bom? Ajuda a gente aí. Vamos falar então sobre os desenvolvimentos, né? O que nós vamos ver neste vídeo de hoje sobre o desenvolvimento com dados científicos? Então nós falaremos neste vídeo sobre um dos tipos de desenvolvimento para a dissertação, que é com dados científicos. Vamos falar aí quais são as suas características e como você pode construir esse desenvolvimento com um dado científico. E por quê? Por quê? Ora, por que usar este tipo de desenvolvimento com dados científicos? O que é? Para entender isso, a gente tem que entender rapidamente, superficialmente, isso é muito mais complexo do que eu vou falar agora, mas temos que entender o que é método científico. Por que um dado científico, um dado de uma pesquisa, é considerado com maior valor de verdade do que uma mera opinião ou algo que alguém apenas disse, não é? Não é um apenas se a pessoa for uma autoridade no assunto, mas vale mais do que a mera palavra da pessoa quando você joga ali olha, isso foi feito a partir de uma pesquisa de um instituto, de uma universidade, de um pesquisador que seguiu algo chamado método científico. Por isso tem maior valor, porque segue uma série rigorosa de passos para alcançar um determinado resultado. E estes passos podem, então, ser colocados em avaliação, em uma análise crítica sobre se eles são de fato válidos ou não, se não ocorreu algum erro no meio do processo que invalide os dados ou não. Isso é feito por todas as pessoas que estão aí no meio científico e que pesquisam naquela determinada área. Então vamos supor que você, para dizer que o cigarro faz mal à saúde, algo que hoje é senso comum, não era senso comum há algumas décadas atrás. Era discutido, né? Será que faz mesmo, não é? Era possível você fumar em ambientes fechados, num voo, né, de avião aí de uma cidade para outra e tal. Tinha lá todo mundo fumando dentro da cabine do avião, algo que hoje em dia parece para nós até impensável, não é mesmo? Mas cientificamente ainda não estava solidificado o dado de que, ou a descoberta, né, de que aquilo fazia mal, né? Ingerir aquela fumaça, mesmo que passivamente, não ativamente como fumante, fazia mal à saúde. As pessoas faziam pesquisas que mostravam, né, como que eram feitas passo a passo. Essa pesquisa envolveu X sujeitos, né, 1000 indivíduos, que foram acompanhados da idade tal até a idade tal, fumando e comparados com outros 1000 indivíduos que não fumaram da mesma idade até a mesma idade, e quais foram os processos de investigação feitos para tomografia do pulmão e etc. Eu não entendo nada dessas coisas de saúde, mas a pesquisa tem que mostrar, para ser válida, o passo a passo, como que foi feito, quem eram essas pessoas e etc. E outros cientistas, de repente, defendiam que não fazia tão mal assim, ou não era mal, não prejudicial, eram outras coisas que faziam mal. Eles olhavam para isso e criticavam e viam o que poderia ter de errado ou não, e isso evoluía no sentido de uma maior verdade, tá bem? Então, o dado científico é aquele dado que está relacionado a uma pesquisa científica, que seguiu
o método científico do passo a passo bem descritos e que pode ser reproduzido para chegar-se ao mesmo resultado, um resultado muito próximo de uma variável, porque o método pode dizer isso também, ó, pode haver uma variação ali de 0 ponto tal, e aí, estando dentro disso, é válido. Isso torna os resultados, né, dessas pesquisas e a forma como eles foram obtidos verificáveis cientificamente. E se são verificáveis cientificamente, tem essa força maior de verdade, certo? A força de verdade desse argumento, quando nós vimos lá a nossa pirâmide de argumentos, aqui os dados científicos estavam no topo da pirâmide. Eles eram muito pouco usados, eles são muito pouco utilizados nas dissertações, mas tem a maior força de verdade, não é? Dá muita verdade para um argumento. Uma opinião passa a ser quase que, com certeza é isso. Se há pesquisas que indicam, se tem números, etc., eu posso falar para você por quê, né? Por que esses dados geralmente vêm em números? Porque eles não são só números. Nós temos aí pesquisas que são chamadas qualitativas, que não são traduzidas em números. É aquilo que você fala sobre qual que é a percepção que as pessoas têm sobre determinado assunto e etc. Como que isso afeta emocionalmente as pessoas, o fato de alguém morrer por uma determinada doença na família. Então, essas pesquisas também têm uma força de verdade muito grande. Mas os dados com números parece que têm mais força, porque nós vivemos numa sociedade que foi moldada no método científico cartesiano, em que números valem mais, e é capitalista também. Números valem mais, não é? Entre aspas, né, galera? Não quer dizer que valem mais. Mas tem maior força. Parece que quando você diz assim, a maior parte das pessoas acredita em Papai Noel, é uma coisa. Você diz assim, segundo a pesquisa, dados da pesquisa do Instituto do Imperial College da Inglaterra, 94,7% das pessoas acreditam em Papai Noel. Pô, as pessoas acreditam em Papai Noel. Na hora, não é? Tem mais força de verdade. Por que são pouco usados nos seus textos dissertativos de vestibular? Porque é muito difícil você saber esses dados, esses números, etc., de cor. E muitas vezes não vai aparecer como número para você na dissertação, porque o número foi dado nos textos de apoio, não é? Nos textos motivadores, você não pode, na maior parte das vezes, copiar isso dos textos. Então você vai fazer uma paráfrase, não é? Quando você há de grande dificuldade de usar dados científicos que torna eles menos usados e utilizados nos textos, é que, se você está escrevendo de casa para um texto que vai ser publicado numa revista, num jornal, num blog, etc., você vai, faz a sua busca, faz a sua pesquisa, busca fontes confiáveis de institutos que ao longo do tempo já passaram aí por críticas, por análises, já publicaram muito sobre pesquisa e não apenas o dado que aquele blogueirinho, aquela blogueirinha jogou no seu site, não é? Isso tem que estar muito atento e olhar para essa questão para não colocar qualquer besteira ou fake news ali que foi criada, principalmente que as pessoas utilizam disso. Colocam um número ali como se fosse para dar um ar de verdade, mas nunca foi feito nenhum levantamento. Não tem pesquisa, a pesquisa não teve método, foi feita pesquisa lá como ultimamente até governantes nacionais aí no mundo têm feito, né? Faz uma pesquisa de Facebook que é extremamente, não tem método nenhum, extremamente fechado numa bolha e acha que aqueles 70% de pessoas que gostam daquela pessoa, que apoiam, que seguem e que vão votar favoravelmente ao que ele queria ali na pesquisinha dele, na enquete de Facebook. Enquete de Facebook não é pesquisa científica, pronto, não é? É fácil quando você está em casa buscar dados. Quando você não está em casa, está lá num contexto de vestibular, esses dados vêm nos textos motivadores e de apoio. Então, como que você pode utilizar isso para dar força de verdade para o seu argumento? Nós já vimos, né, que você introduziu o seu texto, apontou 2 tópicos ali a serem desenvolvidos relacionados ao tema, desenvolveu um com base em alusão histórica ou com base em alusão alguma citação de algum autor, ou com base no senso comum que ilustrou com algo, e agora quer trazer um dado científico, porque tinha ali nos textos motivadores alguns gráficos, alguns números de pesquisas,
para dar força. Você vai construir o parágrafo sem copiar esses dados. Não é apenas copiar o que está no dado. E eu falo para vocês, eu já corrigi redação que tinha um parágrafo que era exatamente a cópia dos dados, não tinha relação nenhuma de coesão e coerência até com o resto da redação. A pessoa apenas copiou. 70% das pessoas que gostavam de faziam isso, 80% faziam aquilo. Mas por que essa pessoa fez isso? Né? Tudo bem. Você vai construir o seu parágrafo sem copiar os textos. Então você vai fazer paráfrase. Você vai dizer com as tuas palavras aquilo que os dados mostram. Isso é importante para o teu texto, porque mostra a sua capacidade interpretativa, não só de textos verbais escritos, mas de gráficos, de números, né, de porcentagens, como que isso se relaciona com o tema. Então isso conta muito ponto também para a sua dissertação. Você vai citar também nesse parágrafo, deixar claro qual foi a fonte, de onde saiu aquele dado. Não é segundo o texto motivador 3 da proposta de redação do Enem, não. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisa em Educação, né, o INEP, por exemplo, aí você dá a fonte de qual instituto, quem fez aquela pesquisa, que vai estar lá nos seus textos motivadores, geralmente naquelas letrinhas miudinhas embaixo do gráfico, embaixo do texto, né, que cita a fonte do texto para você. E vai usar esse tipo de construções, né, para deixar clara a fonte com a paráfrase dos dados relacionados à opinião, ao argumento que você está desenvolvendo. Então você vai usar muito aquelas expressões segundo o Datafolha, aí, né? Segundo o Ibope, conforme pesquisa do cientista X, como revela o levantamento feito por ou pelo instituto ou pela fundação e etc. Então assim você deixa marcado de onde veio aquele dizer, não é o teu dizer, foi feito com um método, tem maior força de verdade. Vou passar um exemplo para vocês, certo? Para não ficar tudo só jogado na minha fala aqui. Vou mostrar com números, com dados científicos para ter força de verdade. Olha só esta proposta de redação aí, não é? Do Enem, é o Enem 2017. Eu coloquei para você aqui, ó, desse ladinho esquerdo da sua tela, a proposta como um todo. Então tá aqui o retratinho, a imagem da proposta como um todo. Você tem lá as instruções, não é? Começa texto 1, de motivador 1, e aqui nós temos o famoso texto 2. Essa era a proposta de redação que falava sobre os desafios da educação aí para surdos, não é? No Brasil. E eu ampliei aqui para você, do lado direito, este gráfico. Você tem que interpretar o gráfico. O gráfico mostra para você o número de matrículas na educação básica e educação especial, certo? Então você tem ali no seu eixo aí vertical, não é? O total em milhar. Então é o total em milhares aí. Quantos mil, não é? Foram matriculados na educação, né? Matrículas de surdos, ó, específico, não é? Tá lá no título do gráfico. E aí no eixo horizontal você tem ano após ano. Então você tem uma evolução histórica anual de número das matrículas dos surdos nessa educação básica e educação especial. Você tem duas linhas diferentes, certo? Uma que está ali na casa dos entre 5 mil e 10 mil, e a outra que está ali na casa, varia entre a casa de 25 mil, sobe, depois desce dentro dos 25, entre 25 e 20 mil. Semelhanças entre as duas têm um viés de queda, não é? As duas estão a diminuir ano a ano. A linha preta com pontinhos em bolinhas aí, são as classes comuns ou com alunos incluídos. São as classes em que fica todo mundo junto, tanto aluno que não é surdo quanto aluno que é surdo, que é uma inclusão. As outras, a branquinha aí, ou transparente, né, com os losanguinhos transparentes, você vê que são as classes especiais, segundo a legenda ali embaixo, ou em escolas exclusivas, não inclusivas, exclusivas, que tratam apenas, que educam apenas surdos.
você nota que tem uma queda nos dois, apesar de as classes de inclusão ali em 2012, de 2011 para 2012 houve um aumento e depois diminuição, viés de diminuição novamente. Nós fizemos a interpretação desse gráfico, ou seja, o número diminui ano após ano, apesar ali daquele pequeno aumento, pequeno não, foi um aumento até substancial em 2011 para 2012 nas classes inclusivas. E ali embaixo, ó, bem aqui embaixo, pequenininho, está lá, fonte INEP, né? Que é o Instituto Educacional aí que faz, inclusive, a prova do Enem e que tem aí os seus métodos, e isso aqui com certeza foi obtido com metodologia científica que é publicada e fica lá como que foi obtido o dado, certo? Então isso ganha força de verdade, isso é dado numérico. Aí vem, né, vamos lá para o exemplo textual. Como que eu posso utilizar isso no meu parágrafo, desenvolvendo a partir destes dados? Vê que não tem número nenhum, né? Até porque os números ali não estão precisos, né? Não dá para eu dizer exatamente se é 25.000, 23.500, 23.593, não. É para dar mesmo uma ideia um pouco genérica, mas calcada num dado de número, né? Numérico. Então tá aí, ó, para você. Em uma sociedade, eu estou desenvolvendo aí o parágrafo daquele texto, né, sobre o desafio da educação para surdos, e apontei lá na minha introdução que essa é uma questão relacionada à falta de atitude e de políticas públicas, né, do governo, e uma parte cultural que é relacionada a uma sociedade ainda muito preconceituosa com as pessoas diferentes, não é? Pessoas deficientes. Então, em uma sociedade ainda carregada de preconceitos quanto às pessoas deficientes, motivar e garantir o acesso à educação é primordial para transformar esse contexto. Então, essa é a tese, a opinião que está sendo dada neste parágrafo, não é? A sociedade é preconceituosa e é preciso tomar as atitudes aí para melhorar o acesso à educação, é preciso acessar melhor. No entanto, não é o que tem ocorrido no Brasil, certo? Isso não está ocorrendo no Brasil. Agora eu vou desenvolver essa ideia principal do parágrafo utilizando os dados que estavam lá naquele gráfico. Aí eu deixo claro, cito a fonte expressamente. Dados do INEP revelam, pronto, quem lê o texto lá e tal, seu avaliador sabe, você retirou, motivou-se ali com os textos motivadores com aquele gráfico, que o número de matrículas de surdos vem caindo ano após ano desde 2012. Utilizei os dados fazendo a paráfrase. Seja para as classes comuns, onde se constrói a inclusão, seja em classes especiais, ou nas chamadas escolas exclusivas. Assim você desenvolve uma forma de desenvolver aí o argumento a partir deste dado científico. Opa, espera aí que eu fui lá para frente, não estamos ainda no próximo vídeo, tá bem? Ainda estamos aqui neste vídeo para falar sobre essa maravilha que é o desenvolvimento com um dado científico. Viu como é que se faz? Você deixa claro de onde saiu isso, não precisa ser nessa ordem, primeiro deixar claro e depois falar o dado. Você pode falar o dado conforme apontam os dados de pesquisa feita pela instituição tal. Você relaciona isso com o seu argumento que está sendo desenvolvido naquele parágrafo e faz a paráfrase, não é? Escreve com as suas palavras sobre os dados. Por que escreve com as suas palavras? Poderia utilizar, se é um dado, né, mais de 80%, a maioria mais de 93,5%, poderia usar o dado numérico? Até poderia, mas muitos vestibulares você tem que ter muito cuidado, né? Porque o vestibular às vezes coloca lá nas suas regras de proposta que é vedado totalmente qualquer cópia dos textos motivadores ou de apoio. Então, não brinque com o azar. Não vá lá e copie, nem que seja o dado, porque vai que o avaliador ou vai que
um desconto nisso porque você apenas copiou. Você pode falar, a maioria é unanimidade, é a maioria absoluta daqueles determinados indivíduos, etc. Se tem o dado que comprova isso, está lá no texto motivador para o seu avaliador tirar a prova dos 9, tá bem? Faça isso então. Vamos fazer um exercício nessa semana aí, que você assistiu esse vídeo, nessas próximas horas, nesses próximos dias. Tenta construir um desenvolvimento com dados científicos. Não vou falar para você escrever para alguma proposta de redação que seu professor passou, etc. Não. Pense em algum assunto polêmico que você está vendo no seu dia a dia, que as pessoas estão discutindo, e busque informações sobre ele. Busque pesquisas, dados que estejam relacionados a este assunto para você desenvolver uma opinião sua sobre esse assunto a partir destes dados. E escreva essa opinião em um parágrafo aí de umas 6 linhas, 5 linhas, tá bem? Expressa a opinião que você tem sobre aquilo e busca esses dados que você pegou na internet e tenta fazer a paráfrase dele, citando a fonte, etc., que comprove para o seu interlocutor. E aí você vai lacrar ou mitar ou sei lá o que, né? De qual espectro você é para fazer com seus oponentes aí nessa briga pela opinião verdadeira e pela verdade. Ai, ser humano precisa evoluir muito, né, gente? Agora sim eu vou falar para você o que nós fizemos nesse vídeo. Nesse vídeo que você viu agora, nós falamos brevemente sobre o método científico e sobre como você pode utilizar os dados científicos no desenvolvimento de um parágrafo argumentativo para sua redação. Falamos quais são as características desses parágrafos, como que eles podem aparecer, como você pode fazê-los e por que, principalmente, esse tipo de desenvolvimento é importante e valioso para a sua redação, tá bem? No nosso próximo vídeo nós falaremos, que é aquele slide que eu ia mostrar, agora já mostrei, não vou mostrar mais, né, que eu pulei ali sem querer na tela. Nós vamos falar sobre como você pode articular esses diferentes desenvolvimentos, porque não deve ser feito só um no texto todo, certo? Na sua redação, garantindo também uma coesão e uma coerência para ter ligação entre os parágrafos. Gostou do vídeo? Dê um like, diga por que nos comentários. Não gostou? Dislike, diz por que também nos comentários para a gente saber como melhorar. Se você gosta dos nossos vídeos, gosta do canal, tem ajudado de alguma forma você, inscreva-se se ainda não se inscreveu, ligue as notificações para saber dos novos vídeos, das nossas lives que podem acontecer e te ajudar. E dê sugestões, podia fazer uma live sobre determinado assunto, né? Sobre desenvolvimento, vamos desenvolver junto um texto todo e etc. Tá bem? E faça uma doação para nos ajudar. Tá aí no primeiro link da descrição, que é o Doe Quanto Quiser, que assim você ajuda a melhorarmos e a construirmos este texto melhor. Que coisa linda. Nos vemos no próximo vídeo, seja ele qual for, provavelmente o vídeo 5 deste módulo 4, que fechará o módulo 4 e partiremos para a conclusão, tá bem? Muito obrigado e até lá!